Oi amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, eu com o Guia do Construtor para falar do mercado da construção civil. Mercado que para alguns ainda está em dúvida esse ano, para outros já começou, para outros ainda tem essa questão, né? Como será que anda o mercado da construção civil? São perguntas que não querem calar. Nós estamos aqui com o Marcel, que é o publisher do Guia do Construtor. Gostou do publisher? É chique publisher. Eu já fui publisher muitos anos na minha vida. O Guia do Construtor, 24 anos no mercado. Aqui pelo guia a gente tem um panorama geral do que está acontecendo na construção. Tá bom ou tá ruim? Olha, tá mexido o mercado aí, cara, comecinho do ano, né? Isso é uma pergunta, uma resposta política. Tá mexido. Tá mexido, tá né? mexido. E, enfim, nós vamos falar um pouquinho com dois convidados aqui, né? Uma delas é gestora, um deles, né? No caso, ela aqui é a gestora regional do Sebrae e o outro tem uma empresa, então, ou seja, um empresário do ramo dos aquecedores e tanto para solar como de piscina, né? Que é da Sorosol. Vou apresentar os dois para vocês, mas antes de mais nada eu peço que você dê um clique no nosso programa. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você na nossa companhia. Este é o Ruivo Cast, em parceria com o Guia do Consultor, falando do mercado da construção civil. Seu Marcel, aquecido só o sol que trazem pra gente, viu? Pelo jeito, só o sol que tá ali fora, que tá aquecido, bem quente, por sinal, né? Hoje eu falei com uma amiga lá em Rio Preto, falei, como é que tá aí? Falou, aqui, meu filho, pode fazer o inverno que for, é quente do mesmo jeito. Continua calor. É impressionante aquela região, né? Olha só. A gente reclama aqui, mas aqui sempre tem um arzinho, né? Você tá me dizendo que é de Salto. Isso. Ali tem um rio ali, só o frescor do rio não Sim, deixa a cidade... sempre no final da tarde dá aquela esfriadinha, Tá, né? É bom, é bom. Impressionante a quantidade de água que tem naquele rio, hein? Muita. Que ali é o Rio Tietê que passa por ali, né? Sim, ali é o Rio Tietê. Parou aquelas espumas? Infelizmente ainda não. Ainda Toda não? vez que chove a gente tem ainda aquele Que problema, vergonha, mas meu enfim, Deus né? do céu. Não é culpa da cidade, né? Que vem de outros lugares, né? Sim. Seja bem-vinda, Karen Juliana Alves Ajala. Ajala. Ajala? Isso. De onde vem esse Ajala? Eu não sei porque é do marido. Uns Então, falam que é árabe, outros falam que é então não. argentino, então exato. Eu só peguei emprestado. Tá bom, né? Beleza. Seja muito bem-vindo, você é muito bonita. Muito obrigada, Né? muito obrigada. E vamos falar um pouquinho do Sebrae, uma instituição tão séria, né? Tão competente, ajuda tanto os brasileiros, né? E pelo jeito falar sobre a questão aqui, você tem uma base, sobre a questão das mulheres no mercado da construção civil. Pensou nisso já ou não? Bastante, mas tem bastante. Hoje em dia a gente vê bastante. O Wilson Júnior. Você acordou 4h30 da manhã para ir na academia hoje, Wilson? Acordei, cara. Tá com uma cara de sono, Wilson. Cara de cansado. Você tem que dormir depois do almoço, hein, um pouquinho. Possível. Olha para um lado, E o tempo, né? olha para o lado, olha para o outro, dá uma cochiladinha. Daqui uma a meia horinha, cochiladinha, não muda. tem como. A gente já vai esse horário realmente para poder aproveitar o resto do dia aí pra... Nossa, é muito trabalho, né? É, corrida. É corrida daí, e aí tem que ir na academia. Se eu depender de mim para 5h30 da manhã, eu já fiz isso na minha vida. 5h30 tô lá. Priscila vai também. 6 horas da manhã. O Marcel tá fazendo outro tipo de ginástica, viu, Priscila? Você tem que ter nesse final de semana, viu? Uma feijoada. Ele tava na feijoada. Ó, só cara. Tava se siriricando pra baixo e pra cima naquela feijoada, né? Minha filha, foi uma feijoada que teve da Associação dos Engenheiros de Sorocaba, foi bem legal. Comida boa, né? Nossa, delicioso. Comida gostosa, som bom, tava agradável, muito bom. Parabéns lá para o presidente, né? Como é o nome do presidente lá? Alessandro, um abraço para ele. Não tive a oportunidade de conhecê-lo lá, mas parabéns pela iniciativa. Wilson, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. 25 anos de Sorosol aí já esse ano. Meu Deus Um do tempinho céu, bom aí já de 25 empresa. anos. Sorocaba e 12 anos em Alphaville, ali em Barueri, Santana de Ali Parnaíba. desculpa, o palavreado ali, você me perdoa, qual come ali, né? Ali é brabo o negócio. Ali é bastante. Você sabe que eu fazia o programa na televisão, na Record, lá em São Paulo, e eu tinha um quadro de arquitetura, e de vez em quando eu gravava em Alphaville. O negócio é Surreal. Né? surreal Eu imagino. ali. E um ABC também. É? Só que o ABC ele tem um espírito mais interior com o dinheiro de São Paulo. O Alphaville não, é o São Paulo mesmo, é o paulistano nato com dinheiro que está morando em Alphaville. É isso. Né? Os Não maiores tem um lá. negócio de interior lá em Alphaville, não. Agora no ABC já é diferente. Engraçado Olha isso, só. né? Ele tem aquele ar de tratar você como interior, mas é o dinheiro da capital. No ABC, então é forte também. É forte, a gente atende, muitos arquitetos fazem serviço ali no ABC também, indicam a gente vai fazer serviço ali, suíços, né,
É um condomínio bem forte lá, Swiss Park. Eu conheço, já gravei A lá. gente tem alguns bons serviços lá que a gente fez também. Inclusive, eu peguei uma casa para fazer em Alphaville, a última que eu gravei com o arquiteto, era de um arquiteto do ABC, acho que de Santo André, né? Que gravamos lá no Alphaville. no Alphaville lá. Não me lembro o nome do condomínio. Ah, tem muitos. Me lembro que o condomínio, o caminhão escapou, bateu no carro, o meu carro estava aqui, menina. Passou pelo meu carro, bateu no carro. Moeu. Caminhão de carga, sabe? Sim, sim. Uma loucura. Mas não esse é o papo agora, né? Eu quero saber se vamos formar boas mulheres como pedreiras. Opa! É pedreiras que fala? Sim, pedreiras também. Empreiteiras, engenheiras. Tem pedreiras também. Engenheiras, tudo bem. Né? Pintoras, eletricistas, enfim. Porque o serviço mais pesado, os homens estão, de uma certa forma, não vou falar acovardando, né? Porque é muito pesado, mas estão abandonando, né? Esse trabalho. Ninguém quer pôr a mão na massa mais. O que está acontecendo com esses homens, hein? Na verdade, a gente entendeu que o mercado pedia também uma mão de obra mais bem detalhada. Então, a mulher ela vai ter essa atenção ao detalhe, ela vai ser mais perfeccionista. A mulher também, até na nossa última reunião, a gente falou sobre isso, mas a mulher ela vai se preocupar também com a segurança. Então, assim, o homem ele acaba sendo a limpeza, Sim. ele acaba sendo mais... Chucro. Exato. Eu ia falar, mas já que você Mas disse... é. Agora a mulher não, ela vai pensar, poxa vida, eu vou fazer dessa forma, eu vou organizar melhor ao término, então eu vou pensar nesse detalhe quando eu for fazer uma pintura ou algum outro tipo de serviço. E foi daí que a gente começou a pensar. Esse é o principal objetivo? Na verdade... Esse entendimento é Elas na Construção? Exatamente. Na verdade, o Elas na Construção, ele nasceu com uma ideia do meu gerente, o Alexandre Martins, e aí nós convidamos várias entidades e empresas para estarem conosco numa reunião, isso lá em 2023, para entender se a ideia tinha sentido, se não tinha, e aí todo mundo comprou, todo mundo entendeu que seria bacana, assim, abrir as portas para as mulheres nesse setor, porque a gente sabe que, embora hoje a gente tenha mais do que antigamente, ainda é um setor muito masculino, né? E aí ele nasceu com parcerias para capacitar essas mulheres e depois para encaminhar essas mulheres ou para o mercado de trabalho ou para que elas empreendam, caso elas queiram se tornarem empreiteiras, donas de empresas de prestação de serviços, Tá. enfim. Então, Elas na Construção, ela engloba, inclusive, o apoio dela para se tornar empresária. Então, Exatamente. Uma microempresária, empresária do ramo da construção, é Quando isso? ela termina o curso, a gente faz esse mapeamento com elas para entender se elas querem ir para o mercado de trabalho, e aí a gente verifica com as parceiras, construtoras parceiras que nós temos no projeto, se eles têm vaga, se se não tem, quando vão abrir, para que a gente consiga encaminhá-las, e as que querem empreender, a gente dá todo o apoio, todo o suporte para que elas abram seus negócios. Perfeitamente. Ô Wilson, o que exatamente é um aquecedor solar, hein? Alex, a gente é que o aquecedor solar hoje, quando a gente fala de um pouco menos, assim, de 6 anos para cá, a gente fala que aquecedor solar lembra muito do fotovoltaico. As placas fotovoltaicas que geram energia para casa. Isso é uma dúvida muito frequente em todos os clientes. Falar, você trabalha com aquecedor solar? Sim. É o fotovoltaico. É também a parte do boiler com as placas, que é o aquecimento solar de banho, que a gente hoje em dia usa, né? Esses são os principais: aquecimento solar fotovoltaico, que gera energia para a casa toda e tudo mais, e o aquecimento solar residencial banho, que a gente coloca para aquecimento somente onde tem água quente passada na casa, né? A tubulação passada, chuveiros, torneiras, cozinha, lavanderia. Esse boiler dá aquela pressão, né? Isso, é o boiler onde você coloca ele lá e armazena água quente para você tomar um banho, sem pagar energia ainda, né? Aquecida pelo sol também. São os coletores, diferentes dos coletores fotovoltaicos, mas que passam água para poder armazenar água dentro do boiler. Você imaginava isso, né? Será que você tem boiler Eu lá? também sempre imaginava fotovoltaico. Então, É, mas é uma coisa que o fotovoltaico não existia, né? Quando eu Sim. comecei há 25 anos atrás, nem sabíamos o que ia ser um fotovoltaico, né? Então veio com muita força de 5, 6 anos para cá, 10 anos eu digo que começou, mas ficou forte mesmo, 6 anos. Impressionante. Muito. Hoje é igual farmácia, toda esquina tem uma empresa de fotovoltaico. Você começou a trabalhar com fotovoltaico depois? Nós viemos logo no começo, né? Alguns fornecedores procuraram, né? Porque a gente já era do ramo, né? Que, entre aspas, o pessoal já sabe fazer o serviço mais difícil, que é subir as placas, colocar, né? Parceria com os engenheiros elétricos. Tá. Então, há 10 anos a gente já trabalha com fotovoltaico, né? Toda essa parte de sistema, né, de aquecimento, né? Tudo que gera energia pelo sol a gente novas faz. tecnologias de fotovoltaico, o pessoal fala que vai ter no próprio vidro, né? O próprio vidro das coisas. Você acha que isso vai demorar muito ainda? Cara, eu acho que alguém tem que provar isso, tá? Tipo assim, a gente vê muitas essas modernidades na China, nos Estados Unidos, que
que começam a falar, né, que, você andando, você começa a gerar no vidro, cara, assim, só que não chegou nada aí, tipo, formal, tipo assim, ó, esse vidro tá colocado aqui no mercado, entendeu? Tipo, enfim, tá só... Tem muita especulação, mas tem muita tecnologia também guardada, né? Sim. Ontem eu trouxe aqui, nós falamos sobre física quântica ontem, sobre cura quântica, um monte de coisa, né? Tem muito sistema tecnológico avançadíssimo que não é entregue para a população, mas é porque nós vamos cair num papo de sistema, Matrix e tal, que não é o caso aqui, né? Mas muita coisa não é permitida aqui acessar, porque vai trazer muita cura, muita libertação para a população, né? Então tem muita coisa de tecnologias hoje que para mim não vai ser. Eu vi um cara agora aí andando naquele robô, você viu o cara lá naquele robozinho? Que ele é no drone, que ele fica em pé. Que ele fica em pé dentro a 150 km por hora o cara anda no drone. Você imagina isso? Não tem como imaginar, mas... Vocês são jovens ainda, não sabem, mas o Marcel, que já é mais o micro-ondas quando saiu, o micro-ondas era um negócio absurdo quando saiu o micro-ondas, era muita tecnologia. Como que você imaginar um negócio daquele na casa? E de repente vê o micro-ondas, vê o celular, depois vê o celular com né, essa onda magnética, aí vem o celular com, você fala no Japão, volta, e agora o cara que sobe num drone sai andando por aí. Nossa, loucura. Dá muita loucura. Então você acha que não tem tecnologia? Tem, mas não Só é, realmente não é você falou, permitido, não é exatamente. permitido. E infelizmente muita parte da nossa política é o que acontece. Hoje, antigamente, a gente poderia gerar energia, por exemplo, aqui em cima desse telhado e colocar no seu CPF e nas outros empreendimentos que você tinha, no seu CNPJ. Hoje em dia já não pode mais. Não pode mais? Não, tipo, tem vários bloqueios para poder fazer. Antes eu poderia colocar óbvio, né? para gerar para tudo. Hoje em dia não, eu posso colocar 12 coletores para poder gerar até tantos quilowatts, enfim. Então eles vão podando você para você, enfim. É complicado esse meio que... Cara, eu achei a ideia legal esse negócio delas, não é, né? na construção. Sim. O Sebrae sempre trazendo novidades, né? Impressionante, né? É. Mas também vocês vivem lá ouvindo dor de um monte de gente, né? Não, Vocês são praticamente um hospital de cura lá, né? Das dores do cidadão brasileiro, né? Seja na capacitação dele como profissional liberal, como na empresa, né? O Sebrae não é de hoje que a gente ouve falar dos benefícios que ele traz, né? Sim, Né? sim. Vocês têm aquele sistema, como é aquele programa que tinha para iniciantes lá de empresários, lá, o Empretec? Empretec, nossa, Sim, é fantástico. temos ainda, inclusive. Funciona muito bem, né? Não, muito bem. E na verdade a gente procura entender de fato as dores aí dos empresários, dos empreendedores, para que a gente consiga sempre investir aí em capacitação de qualidade. Que tipo de apoio e capacitação que vocês dão para as mulheres? Lá, Olha, que então, recebem? lá no Sebrae nós temos o programa Sebrae Delas, que é o programa de empreendedorismo feminino do Sebrae Nacional. E esse programa, ele vai trabalhar a mulher em 3 pontos. Ele vai trabalhar o eu, que é o emocional dessa mulher. Ele vai trabalhar o nós, que fala ali do minha empresa, eu como pessoa física. E vai trabalhar também a rede de contatos dessa mulher. Nossa, preparam, né? Então, a gente trabalha desde mulheres em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes já empreendem, mas não se entendem como empreendedora. Então, aquela mulher que vende um salgado na casa, faz um bolo para vender. Muitas vezes ela não é formalizada, mas ela é uma empreendedora. Serviços gerais que faz terceirizado, ganha uma Exato. grana, meu. Exatamente, mas não se entende como empreendedora, Não, né? eu já tenho um Exato. respeito por essas pessoas. Não, com certeza. Ó, nós temos um apartamento num prédio aqui, e para alugar para Airbnb, e aí o prédio tem 45 metros quadrados, é 200 pau, 250, ela cobra, ela faz isso em 2 horas, limpa o apartamento, limpa 2, 3 no dia. E assim, é difícil achar boa no mercado, inclusive, né? É difícil você achar no mercado. Quem é né? responsável, né? Exato, exato. Você olha e fala assim, sou faxineiro, vai 10 pau por mês. Mas é verdade. E então, assim, a gente trabalha desde essa mulher que está em situação de vulnerabilidade, algumas já empreendem e não sabem, outras ainda nem empreendem, até aquela mulher que quer empreender, então quero começar, por onde o que eu tenho que fazer, e a mulher que já empreende. Então a gente trabalha pessoa física e também as empreendedoras dentro desse programa. Eu vi uma vez uma piadinha na internet que eu acho que vai virar realidade, porque como os homens não são mais pedreiros, a gente fala da seara do pedreiro, porque a figura do pedreiro representa tudo numa obra, né? Sim. Não é? O pedreiro representa o pintor, o pedreiro representa o que faz o reboque, ele representa tudo, constrói, ele faz tudo, pedreiro. Claro que tem construtor, tem pretor, tem essas coisas todas, mas enfim. Então ele representa tudo isso. Mas eu vi uma propaganda, você chegou a ver isso? Que a mulher tá limpando, fazendo reboque no muro, aí passa um homem na rua, e ela de bonezinho com o homem, porque ao contrário, os homens mexiam com a mulher, os pedreiros antigamente faziam Sim. com a mulher, né? Antigamente, agora eu acho que isso daí. A mulher mexe com o cara, ela né? mexe com o cara, tipo, 2050 isso. Ela olha pro cara, esse aqui na minha casa e vai. O cara sai correndo, vou da polícia. Olha só! Ela foi de pedreira.
Entendeu? E acho que é uma realidade sem volta mesmo, se for pensar. É uma brincadeira, mas acho se você que- for trazer para o contexto geral, é o que está acontecendo. Porque eu não tenho a média de um pedreiro hoje, eu trouxe o pessoal aqui da Sinduscom. Sinduscom e do Senac, né? Não, Do Senai. Senai. Uhum. A média de um pedreiro hoje é 40 anos, querida. Olha só. Quem é que vai ser o Super pedreiro? jovem. Porque quando você fala de formação, você não está falando só de profissionais e empresários, você está falando de pintor, Exato, de formação eletricista, técnica. tudo isso. É isso mesmo. Na verdade, como o projeto ele tem vários parceiros, então o que nós sempre buscamos? O Guia do Construtor está conosco, SECOM, Sinduscom. Uhum. Então, nós buscamos sempre trazer capacitação técnica para essas mulheres. Todos os ciclos a gente vai ter ali como A parceiros. gente já está indo para o 4º ciclo, né? Já Exato. formou já quantas meninas até agora? Ó, a gente já deve ter formado, é que não terminamos ainda o 3º, estamos aí em vias de, mas tá. deve estar chegando aí em 60 mulheres capacitadas. A gente até gostaria de capacitar mais, e eu acho que é esse um dos nossos Falta objetivos. braço lá? Na verdade, não é braço, mas o que a gente percebe é que nem todas têm a disponibilidade de tempo para as capacitações. Pô, Então- e quais os desafios que elas enfrentam por não se Exatamente. capacitar? Porque Exatamente. quem capacita, pronto, né? Sim, Entra sim. melhor no mercado, está preparado. E quais são os maiores desafios? Então, assim, já é um mercado que, até por ele ser muito predominantemente masculino, já é um mercado difícil. Então, se você não tem a capacitação, você vai aprender isso na raça. Então, o que a gente quer? Que elas cheguem já mais bem preparadas nesse mercado. Mas aí tem os agravantes, né? Então, a mulher, muitas vezes, ela tem o filho, não tem com quem deixar, se o curso é de manhã, não consegue participar. Ou ela tem, por exemplo, eu faço faxina, então eu não posso perder o meu dia de faxina para participar da capacitação. Então, a gente tem tentado... Mulher abre mão de muita coisa antes para Sim, pensar, né? com certeza. Então, a gente tem tentado linkar essa realidade com as nossas próximas capacitações para que a gente consiga trazer mais mulheres e cada O dia online não aumentar esse funciona projeto. para isso, cara? Oi, O desculpa. online não funciona para isso? A gente acredita que o técnico tem que ser mão na massa, A né? capacitação Sim, é aquele negócio que você sim. tem que pegar, montar, colocar, Exato. cortar o fio, passar uma fita isolante, é isso. colar, passar a cola, lixar o cano, encaixar e assim por Os principais diante. parceiros nossos, não elas, é o Senai. É isso. Né? Então o Senai ele traz a capacitação junto, porque o Senai Sim. ensina na prática, né? Na Muita verdade, coisa. se ela for buscar uma informação, você direciona ela para um curso técnico, para uma situação que ela deseja fazer, caso ela não seja capacitada, porque só Sim. pode ir lá quem já está capacitado? Não, é quem não está ainda, Não, né? é aberto. Na A verdade, pessoa é vai dizer, aberto. eu gostaria de ser tal coisa. Daí você vai falar, vai, procura o Senac, por exemplo, né? Ou vai fazer um ET lá, um do Rubens de Faria. Sim, Você sim. dá um direcionamento, é Na isso? verdade, a gente já tem acordado com o Senai, com todos, não só o Senai, mas Senai, Hidráulica Tropeiro, Sangoban, nós temos vários Legal. parceiros, e aí a gente já tem uma agenda de cursos. Quando essa mulher nos procura, a gente já oferece para ela os próximos cursos que vão ser ofertados, todos gratuitos. Além disso, elas têm assistência médica e odontológica gratuita enquanto elas estão fazendo o curso, o que Legal. também foi muito bacana, porque a gente descobriu vários casos de mulheres que estavam já com doenças avançadas porque não tinham condições, ou não podiam, ou não Fazer. puderam, não tinham informação para buscar ajuda. E então a gente oferece todo um suporte para que essa mulher ela consiga aprender uma profissão nova, para que ela se cuide tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então o Sebrae também oferece capacitação para ela voltada à inteligência emocional e depois a gente encaminha ela para esse mercado de trabalho. E tem muita construtora que está junto com a gente, né? Sim. A própria construtora Planeta, tal, ela contratou 4 de uma vez só, né? Para ajudar na Falta nas- mão de obra. Você tem problema de mão de obra? Né? Quem não tem, É verdade. Tem. perguntemos. A sua mão de obra é técnica também. É técnica. E até depois eu vou pedir um contato aí, porque eu tô querendo colocar uma moça na parte elétrica nossa Olha lá, que legal. para poder Olha, deixar já uma obra conectamos. mais... Já conectamos. Deixar pensando os numa detalhezinhos pessoa mais que- bonitinhos, alguma coisa assim, um acabamento mais legal, mais fino, assim, de uma mulher, para poder deixar as coisinhas mais legais Legal, lá. isso é Nossa, boa. bacana. Porque o nosso público, querendo ou não, a gente atende um público AB, assim, sabe? Não é todo mundo que tem a condição de comprar um sistema fotovoltaico, um sistema de boiler, itens de piscina, aquecimento de piscina. Querendo ou não, a gente trata com um pouco de luxo, sabe? E a gente tenta deixar o melhor possível, o mais bonito possível, acabamento bem feito, refinado e tudo mais. E Eu ela acho vai que ser uma mais mulher- bem-vinda mesmo, pode ter Sim, certeza. eu acho que, tipo assim, coloco ela para aprender junto com a gente também, como que é a função, os meninos fazem mais grosso, e ela vai para detalhezinho, opa, isso aqui ficou para trás, vamos deixar isso aqui mais bonito, deixar O olhar feminino, né? um olhar feminino que eu acho que dá para dar um... Mulher tem uma Ah, visão, claro, né? com É muito certeza. legal isso aí. Fala um pouquinho para nós os principais mitos, né? Os equívocos quando a gente vai adquirir o aquecedor solar ou o aquecedor de piscina, né?
Tem diferença? Deve ter diferença um do outro. Do que você diz de... Aquecedor, ou aquecedor de piscina específico, eu não sei quais são os produtos que tem. Tem muitos produtos hoje, tem muitos produtos, por exemplo, aquecimento de piscina, tem o aquecimento solar de piscina que a gente usa, funciona muito bem em janeiro, fevereiro, março e abril. Sou bem sincero, vou falar, empresa que falar que o aquecimento solar da piscina funciona bem o ano todo, tá mentindo. Pode ser que em Ribeirão Preto, região ali, São José do Rio Preto, tudo bem, funcione bem, porque lá é muito mais quente, né? Mas que é aquela serpentina. Que são aquelas serpentinas pretas que ficam em cima do telhado. Cara, eu sou bem sincero, ela funciona 8 meses, entendeu? 8 meses. É janeiro, fevereiro, março, abril, depois setembro, outubro, novembro, dezembro. Ela quebra o gelo da piscina. Ela não tem como a gente programar, por exemplo, um dia como hoje, chegar a 32 graus, 34 graus. Aquecedor solar. Aquecimento solar para a piscina. O aquecimento solar de piscina, a gente utiliza sempre 3, né? Tem mais do que 3 tipos de aquecimento, mas os mais vendidos é o solar de piscina, né? Que gasta muito pouco realmente de energia. Aí entra a parte o elétrico E aquela turbina lá que bota? E o trocador de calor, O trocador de calor é um mito hoje em dia. Os mais antigos não falavam que era aquele trambolho na minha casa porque gasta muita energia. Que antes, um fim de semana, para você aquecer sua piscina com aquele trocador de calor, você gastava mais de R$1.000 por mês. Nossa. Na energia. Hoje em dia, com a tecnologia, sistema full inverter e tudo mais, um trocador de calor hoje, se ele gasta R$500 na sua conta de luz o mês todo, bem dimensionado, certinho. Podemos usar todo fim de semana. Usando todo dia, tá? Todo dia. Segunda, os 30 dias do mês aí, chegando na piscina 32 graus, 34 graus, você não gasta R$600 por mês de luz, entendeu? Caramba. Então mudou muito. Se você tem uma placa solar de energia, você economiza mais ainda e vai batendo e tudo mais. Então a gente entra pacote completo de aquecimento, sistema fotovoltaico, trocador de calor, o boiler para residência e tudo mais. Então hoje o trocador de calor para piscina é o que a gente mais recomenda e hoje a cada 10 vendas de piscina, 8 é um trocador de calor que está sendo vendido. Um trocador de calor e consegue dar conta de quantos mil litros de água, geralmente? Então, são vários tipos de trocador, começando aí com 20 mil litros. Depende do tamanho da piscina. Exato, até 100, enfim, até piscina olímpica a gente consegue atender, entendeu? Então, mas daí é um kit aí sim, é um kit de trocadores de calor que a gente consegue fazer uma bateria ali e tudo mais e põe para tocar, mas então né? você aconselha a pessoa a colocar o que na casa? Na casa, o fotovoltaico para economizar energia para a casa toda, que vai atender ar-condicionado, geladeira, freezer e tudo mais. O boiler para você aquecer sua água do seu banho e tudo mais, né? Para você ter um banho com conforto. 2 produtos tem que comprar já. 2 produtos que você tem que comprar, porque o boiler vai atender todo o seu banho. Pressão, chuveiro, enfim. Que é o que mais gasta energia, que é o chuveiro. Exatamente, o chuveiro é um vilão, uma resistência de um chuveiro é 12 mil watts aí. Né? Então o boiler é aquecido pelo sol. Escassez aí. Eu queria ter vendido para ele o aquecedor quando ele quiser, falta água quente. Ele fala, Júnior, água quente não tá aqui e agora. Eu falei, você falou numa entrevista que tá gravada, você só tava banhando água fria. Aguarde segunda-feira. Vou mandar alguém. Então, assim, o boiler, que atende muito bem a casa, e depois os itens de piscina. Nós trabalhamos com filtro, a bomba, a iluminação de piscina, gerador de cloro, que é um item que está sendo muito vendido hoje. Gerador de cloro? Gerador de cloro. Você para de comprar o cloro e você gera o cloro pelo sal. É muito legal. Põe o sal lá, vai Você põe o sal e aí tem uma máquina que ela vai pegar e você vai pelo seu próprio aplicativo, você vai ver a quantidade de sal, se está alta, se está baixa, e economiza muito. Para piscina, você economiza muito. E ela fica mais saudável que aquele cloro pesado? Totalmente mais saudável, porque o pH dela vai estar sendo tratado pelo seu próprio aplicativo no seu celular, você vai estar vendo. Vai aparecer, por exemplo, uma mensagem no seu celular, coloque mais sal, ou o sal está excessivo. Que tipo de sal? Sal grosso mesmo? É um sal especial para piscina, tá? É um sal especial que a gente vende, que coloca lá. É sal para espantar. Não. E tem o ozônio também. Tem um ozônio para piscina que a gente utiliza. Chique, não é É caro, muito legal. Não é caro. Se você parar para ver o tempo que ele rende você que e ganha tudo pouco, mais. não é que é caro. Não é, cara. São coisas. E assim, daí o cabelo não fica verde, né? A mulher que tem luz. É chique, Pra criança que o pai que tem criança, o olho não fica vermelho e tudo mais. Então, são um conjunto de coisas que são trabalhadas hoje na
piscina, né? Então, temos aí atualidades aí, modernidades e que... Tem que fazer um podcast só sobre piscina. É legal, dá pra gente fazer um esquema bem legal só sobre piscina. Que é legal. Mas piscina vocês não constroem lá, constroem? Não, temos parceiros construtores que fazem a piscina e a gente faz todo o projeto hidráulico em cima da piscina. Por exemplo, o arquiteto que a gente tem... Júnior, o projeto está aqui. Aí eu faço o projeto hidráulico, onde vai a iluminação, onde vai o ralo, onde vai o retorno de hidromassagem, enfim, a gente faz toda Mas essa o projeto parte. hidráulico da casa já não entra o projeto da piscina? Muitos não, ou muitos são defasados. Porque muitos falam que fazem, mas fazem tipo... Sim, meia boca. Jogam ali, entendeu? E assim, na hora que a gente vai fazer, opa, esquece um ralo, põe um ralo na piscina só, precisa de 4 ralos na piscina, entendeu? Tipo assim, tá aqui, mas é um ralo, poxa, mas um ralo é só pro filtro. Então Sim. tem questão de segurança, para o cabelo não puxar e tudo mais, enfim, precisa de mais rápido, fazer um desequilíbrio hidráulico. Só para trazer um pouquinho sobre o aquecedor. Você falou do aquecedor da casa, que é para o uso comum da área comum da casa, Sim. mas o chuveiro que usa o boiler para dar pressão, aquela história toda. E trocador de calor para piscina hoje. Trocador de calor para piscina. Hoje é mais vendido. Ah, tá. Que é melhor que você colocar, falar que o solar da piscina e o trocador de calor, independente da época do ano, janeiro a janeiro, ele vai funcionar. Tá chovendo, as crianças querem usar a piscina, você coloca lá para ligar um dia antes. Sai fumaça. Exatamente, sai fumaça. Temos vários vídeos de clientes aí. Porque eu acho que você faz um projeto hidráulico de piscina, acho que é importante mesmo, viu? É legal, exato. E no Não trocador... sabia, E por segurança também. E tinha mais uma dúvida. No trocador de calor, por exemplo, tem aquela área da piscina que tem o furô e tal. Tá. Dá para você direcionar um aquecimento maior para uma Sim. área específica do que para outra? Exatamente. É aí que a gente entra, né? É porque, por exemplo, quando a pessoa faz o spa separado da piscina, Isso. a gente pode tratar ele com aquecimento a gás, isso vai muito de cliente para cliente, tá? Então, por exemplo, específico. Por isso que é o atendimento personalizado que a gente faz com cada cliente. A gente quer entender o cliente, saber o que ele deseja, para não fazer tipo só um beabá, colocar lá e tá tudo bem, né? Então a gente marca uma reunião com o cliente, quer entender a necessidade do cliente. Para poder, por exemplo, se der pau também estão ali para atender. Independente, segunda a segunda, a gente está disponível para poder estar atendendo, né? Então acontece, Júnior, eu quero meu spa com 36, 38 graus, que realmente fosse fazer um chá, vamos dizer assim. Aquecedor a gás entra, faz todo tipo de você adapta e faz o aquecedor a gás só para atender aquele spa. E o trocador de calor para aquecer a piscina, para quebrar o gelo ali, para chegar nos 30, 32 graus que o cliente quer. Então, às vezes, ele quer fazer realmente um spa ali, além de saunas também. Né? Exatamente. Dá uma merda ali, né? Exatamente. Porque a gente tem o aquecimento do trocador, mais o H, exato. Tomar cuidado. Então, São sistemas usa desse a sauna a gente usa também, tem muita gente que faz a sauna acoplada com a piscina. A gente está com 2 projetos agora, que é o vidro e a sauna está saindo da sauna que a gente projetou também para poder entrar dentro da piscina ali e tudo mais, e a pessoa aproveitar tudo numa coisa só. Por isso que é bom colocar os tambores de água, mesmo sabe o tambor de água? Põe um foguinho embaixo e esquenta. É só mergulhar. Só mergulhar. E era assim quando era criança. Meu filho, pobreza batia forte. Viu? Tinha que entrar naqueles tambor de água antigamente. Não era todo mundo que tinha piscina? Quem que tinha piscina antigamente na casa era muito rico, não era? Era verdade. Hoje uma reganha resolve a vida de muita gente, mas nem regante tinha. Na minha época, eu tenho 53 anos, na minha época nem regante da Priscila também, coitada da Priscila também já tá Tinha minha pitinha, então já não tinha piscina, era a coisa mais rara, casa com piscina. ficava de sabão no chão. Na garagem, não jogava mangueira, ficava escorregando ali, né? E hoje é tão comum, hoje tem bastante azul, né? Você olha por cima assim, tem muito azul. O Brasil é um dos principais países com piscina. Olha lá. O Brasil hoje é um dos principais países. Porque é um país tropical, né? Se o país dá uma melhoradinha no nosso crescimento, nós não temos capacidade de crescer por falta de infraestrutura, ou seja, se saímos de 3% e para 7%, o país ele empaca, ele não tem como andar. O trânsito para, não tem ferrovia para carga, não tem avião para transportar, não tem porto, não tem nada. Nós não temos nada. Nós temos tudo e ao mesmo tempo não temos nada. E se a gente aumentar isso aí, imagine quantas pessoas vão construir uma casinha com piscina. Imagine o bonitão aqui como é que fica, faturar. Ia fazer no podcast do chefe. Podcast aonde? Em Nova York. Imagine podcast. Gui, fale pra mim, qual é o tipo de profissão que mais procuram lá, as meninas procuram lá? O que é que elas procuram mais? No Elas na Construção, na verdade, a gente
trabalha com a nossa demanda. Então, a gente oferece os cursos que a gente já negociou com os parceiros, mas a gente percebe que os cursos voltados aí para acabamento são os mais procurados. Acabamento? Azulejista, revestidora, pintura, são muito procurados. Acho que justamente por essa característica do detalhe, né? E é mais leve também, né? Sim, acaba sendo capacitações mais leves do que aí um pedreiro de fato, assentador. Aqui eu posso falar um negócio pra você? Eu trouxe um cara aqui, logo você vai fazer muita formação de pedreira. Por quê? Eu trouxe um cara para falar sobre o sistema FCP, aquele isopor canadense, que você coloca o cimento dentro. Sim. É só que o cara trouxe uma tecnologia do cara que inventou no Canadá, que está aqui em Sorocaba, o cara. Só ele é construtor. Sabe quanta diferença de quilo? Ela dá 5% do peso que o pedreiro carrega. Nossa. Para colocar aquelas placas. Sim, então, a mulher faz isso. Diz que quem vai para o sistema, para treinar o sistema, não quer saber de voltar mais para o tempo de ficar concretando tudo. Concretando, que é muito leve. Mais. É muito leve para o cara não carrega peso. Olha, eu imagino. Louco isso aí, né? Os pedreiros estão ficando apaixonados por esse sistema. Porque ele vai continuar precisando do pedreiro, só que o pedreiro não vai se esforçar tanto para fazer. E um trabalho limpo. E fora as construções em steel frame, né? Que Sim. Steel frame é o pedreiro. Drywall, essas coisas. Mas é o que a gente vê, assim, tem muitas empresas boas aqui em Sorocaba, mas o que falta é gente que entenda o sistema de drywall e como fazer. Exatamente. Infelizmente é um ponto que, cara, peca, assim, porque a gente vê muita casa de steel frame aí que você vê, meu Deus. Exatamente. Cara, tem alguma história marcante de profissionais? Conta alguma coisa pra gente aí. Olha, na A verdade... gente podia passar depois o vídeo. Tem um vídeo? é legal. É legal. Deixa eu mandar Atenção, aqui no grupo produção, aqui passe o vídeo. Mas pode falar. Tem áudio? Tem. Não, áudio de fala não tem problema, não pode música. Se tiver musiquinha de fundo, o YouTube tá... Ele tá cortando rígido. Eu acho que tem música. Tem musiquinha de Eu fundo. acho que tem. Mas a gente deixa ele passando, então ele vai falando. Só pra... Só pra vocês saberem. Eles cortam a gente para buscar direito. Agora deu meu direito de tirar até de espirro. Olha só. Espirrou de direito. Mas eu acho que a gente tem... Eu tenho, assim, eu me lembro, depois o Marcelo também pode complementar, de duas histórias que foram bem bacanas. Então, a primeira foi justamente nessa assistência médica, em que uma das mulheres descobriu um câncer avançado, porque de fato ela não tinha conhecimento de que ela podia procurar ajuda, ela não tinha condições. Câncer de mama? Câncer de mama. E aí ela descobriu durante o curso, porque ela ganhou esse acesso a esse atendimento médico odontológico. Salvou a mulher? Sim, aí ela foi encaminhada para os... Olha que bacana. Ela foi encaminhada para a Secretaria da Saúde, enfim, e aí hoje ela está em tratamento. E eu acho que um outro ponto que foi bem emocionante foi quando, na formatura do primeiro ciclo, a Planeta contratou todas as participantes que ali estavam na formatura. Então, foi... Quem perdeu a formatura Sim. E ali a gente tinha os familiares delas participando também, então foi muito bacana. Você acha que as mulheres nesse tipo de serviço elas são mais caprichosas que os homens na execução? Sim, com certeza, com certeza. Na verdade, aqui na Planeta, que nós temos hoje 3 participantes trabalhando, o mestre de obras, ele comentou, ele falou assim, é sensacional, eu trago elas aqui embaixo do braço, sem contar que, assim, EPI, tem marmanjo lá que não quer usar. Elas pegam no pé dos colegas que eles utilizam EPI. Então, auxiliar de obra. O que é um auxiliar de obra? Então, na verdade, ela auxilia os pedreiros que trabalham lá na obra da Planeta. A Planeta contratou elas porque na hora que vai entregar o apartamento, tem que fazer uma revisão no apartamento. Sim. E às vezes tem um detalhe no gesso que precisa arrumar, tem fio que tá solta. E elas foram treinadas para consertar isso, entendeu? É isso que eu preciso, entendeu? Então, e a mulher não bebe, uma boa parte não bebe, né? Igual o homem, né? Que chega aquela ressaca, chega aquela ressaca outro dia, que o cara não consegue enxergar nada, né? Pois é. Sim. Então a mulher, nesse sentido, ela tem uma responsabilidade a mais. Sim. E sabe o que eu acho que é um ponto bem legal? Que muitas delas entraram no projeto pensando em construir as próprias casas. Que E legal, aí, essa no ideia. decorrer, elas começam a enxergar a oportunidade. Não, mas eu posso trazer renda para minha família, né? Eu posso empreender, eu posso trabalhar, eu posso ir para o mercado. Então, é bem bacana. E também tira um pouco essa coisa do serviço de casa, porque a mulher, quando ela não tem opção de nada, vai fazer o que? Faxina. Exato. Gente, eu quero entre nós, já limpei casa, meu. O Wilson nunca fez isso, que nasceu filho de rico e não sabe o que é limpar uma casa. Mas, eu vou falar um negócio pra você lá, dá risada. É filho de rico. Minha mãe fazia eu tirar o pó da casa toda. Eu fui de rico, toda. E fazia eu lavar toda a louça do almoço, cara.
botar a louça na máquina de lavar, Cara, é Não sabe nada. pôr entre linhas aqui, tá criando muita polêmica. Né? É nada, Mas, cara. viu, é horrível limpar a casa, gente. Há uma É, outra não é que fala, fácil, não é fácil limpar a não é casa. É um fácil. serviço É muito repetitivo. Sim. E não é Cansativo. valorizado também. E não é né? valorizado exatamente isso, cara. Então, acho que muitas delas não querem isso. Não, eu acho que é melhoria para toda a família, né? Então, Sim. aí a gente está falando de capacitar, dar oportunidade para que elas possam melhorar a Interessante vida, essa né? história da moça melhorou, então tá melhorzinha. Sim, E sim. tem uma outra história bem legal também, que o pessoal da Tropeiro comentou, que assim, tem o pessoal que faz manutenção hidráulica, por exemplo, né, nas casas. E esse cara, ele tá querendo criar um time para ele atender casas para fazer reparos, tipo marido de aluguel, Sim. e ele poder ter duas opções. Ter a mulher que pode ir na casa e o homem que pode ir na casa. Porque tem muita mulher que fala assim, não, para entrar aqui na minha casa eu quero uma mulher para Ah, fazer verdade. reparo. É muito disso. E isso vai ser um diferencial. Mas isso dos já é, futuros isso caras. já é uma coisa que acontece muito, cara. Por exemplo, É. assim, mulher para entrar na casa. A casa, a gente trabalha tanto com obra quanto com casa Tá. que a pessoa já está morando, tem uma manutenção, alguma coisa. Sim. A gente coloca aqueles cropé para os meninos levar, luva e tudo mais. Mas assim, a gente ouve muito, não é nem dos meninos mesmo, mas por exemplo, vai subir num elevado, numa laje, X assim por diante. Pô, a mão tá suja dos meninos lá, eles não têm cuidado de colocar uma luva. Você fala pra mulher, pô, ela tá pensando até cuidar da unha dela, entendeu? Ela vai trabalhar com a luva, não vai sujar. Ela vai tomar cuidado de, tipo assim, não sujar aquilo ali, não pisar com o pé Mais com cuidado. barro e tudo mais. Então, esses detalhezinhos é uma das coisas que a gente está procurando realmente para nossa empresa. Realmente, eu não vou precisar de contato realmente para poder cuidar dessa parte, sabe? Tipo assim, entrar com E cuidado a até mais pela e tudo mulher mais. tá sozinha na casa. Exatamente. Né? A mulher tá sozinha para receber uma pessoa. Uma outra lá mão, que não conhece. exato. Mas a mão de obra feminina, no caso assim, ela está indo muito rapidamente para as empresas que não são da construção. Né? Por exemplo, ele não é da construção, assim, construção mesmo, né? Sim. Ele é da instalação, digamos assim, do aparelho, né? Uhum. Então a gente vai demorar muito para ver a mulher mesmo indo numa casa com uma empreitada aí. Acho que daqui a pouco é capaz de começar a ter, né? Mulher contratando um homem fazendo empreitada. Eu acredito que sim, eu acredito Mas que a gente não vê ainda. Não, ainda não. Nós tivemos uma reunião com algumas participantes dos cursos e a gente queria entender delas, como que é a relação delas com o mercado. E o que a gente ouviu, que eu acho que é um ponto que é interessante, que elas ainda não se sentem seguras o suficiente para assumir algumas obras. Tá. Então, ir para o mercado de trabalho, ganhar essa experiência no mercado pode ser um primeiro passo. Tá. Então, eu estou ali no mercado de Estão trabalho. entrando agora, né? Exatamente, eu estou no mercado de trabalho, eu estou aprendendo com um mestre de obras que está me auxiliando. Agora eu entendi, tenho segurança, agora talvez eu consiga. Eu achei um aos trabalho outros sensacional poucos. disso aí. Economiza mesmo colocar aquecedor, ou tem que saber o aquecedor que coloca, o que coloca, porque a China tá aí, cara, jogando produto para tudo quanto é lado. Cara, O assim, que é um produto bom, como que come produto bom, como a gente sabe que tá comprando gato por lebre, será que eu vou cair na conta do vendedor, entendeu? O primeiro passo é procurar uma empresa idônea, tem várias empresas idôneas, concorrentes muito bons aqui em Sorocaba também. E, assim, realmente pegar uma informação do vendedor, do comercial deles e estudar e... Você acha que tem que tudo fazer bem. 3 orçamentos ou não pode ir pela... Como que analisa que eu estou comprando coisa boa, o produto tem que ter isso, alguma coisa? Sim, a gente sempre fala, preza assim, por empresas que, igual eu falei, empresas sérias, né? Vai te fornecer o ISO, vai te fornecer a classificação de metro, sempre atrás desses detalhes que são importantes, né? E, assim, eu não digo 3 orçamentos, né? Tem muita empresa também que é muita concorrente, muito picareta aí, que, enfim, não emite nem uma nota fiscal, não emite nada. Entendi. Ou tem muita coisa que acontece também, por exemplo, as pessoas fazem um orçamento com a gente, procuram no Mercado Livre coisas e depois dá na mão de uma pessoa que entendi. é um Eletricista, eletricista, só que assim, ele fala que sabe fazer, mas não tem experiência, entendeu? Já vi casa pegar fogo, já vimos microinversores ou inversores queimarem. Ponto de carregamento de carro. Exato, isso que eu ia falar agora. Aconteceu agora, um cliente me pediu um carregador para casa dele, carregador elétrico. Você vende também o carregador? Vende carregador elétrico para casa, para o carro. Ele falou, pô, Júnior, tá muito caro o seu. Eu falei, tudo bem. Ele me ligou, ele me encontrou ontem Ah lá. numa obra, passando, tipo assim, sem querer, lá no Tamboré, falou, Júnior,
putz, Deu cara, merda. comprei o negócio e acredita que queimou? Falei, acredito. Com quem você comprou? Tal lugar. Falei, quem instalou? Eu falei, liga pro responsável, tem garantia, né? Esse produto e tal. Falei, puta, Júnior, o cara não tem. Eu falei, então, vai ter que comprar tudo novo, vai gastar um pouco mais aí, porque vai ter que fazer, vai ter que puxar fio de novo, tem que colocar disjuntor de novo, tem que colocar um DR, enfim. Vários detalhes que barato saiu caro, entende? E isso é uma coisa que acontece muito, tá? Hoje está acontecendo muito, muito, muito. Então, assim, o Mercado Livre, assim, claro, tem muitas empresas muito boas e tudo mais, entregam aquilo que realmente é, e tem coisas que você compra que, enfim, Shopee e essas outras coisas que falam que vai entregar um produto e não tem a classificação certa. Às vezes não bate a voltagem, não bate isso, não bate aquilo. E quando está a pessoa responsável que vai instalar, não segue as normas ali e tudo mais e acaba queimando e tudo mais, né? Tem Mas é uma comigo. pergunta. Pode. O sol, ele é o principal, né? Fonte de energia. Fonte de energia de vocês, Sim. né? Você indica algum programa, alguma coisa que a gente possa medir da onde está vindo o sol naquela área? Isso, tudo isso que a gente faz. Mas tem algum programa na internet? Tem um aplicativo no seu celular. Como que chama? Não, tipo assim, a gente fornece o aplicativo Tá. e aí ele vê os principais horários de rendimento que o sol está gerando para ele. Batendo ali na Exatamente, casa, o sol porque cada tá- casa tem um projeto, a gente faz um suporte para o coletor ficar mais bem posicionado e tudo mais. Fica mais no sol da tarde. Mas no sol da tarde. Mas mesmo assim, tipo assim, cada caso é um caso. E dentro de um condomínio mesmo, tem casas que o sol está rendendo melhor na parte da manhã para esse cliente aqui e para você que está ali do outro lado está rendendo melhor na parte da E a análise tarde. que você faz também de cenários em volta, né? Porque, por exemplo, Sim. o cara colocou Árvore. no sistema, árvore, um prédio que vai construir aqui, Exato. loteamento. Tudo isso. Vocês fazem A gente faz um cenário, estudo, um cenário positivo e não tanto. Tá. Isso é uma coisa que a gente consegue. Por exemplo, a gente tem a noção, por exemplo, vai atender alguns condomínios. Eu estou falando assim, baseado nos condomínios e coisas que a gente atende, tá? Tá. Então, a obra não pode passar de tantos metros. Então, a gente sabe que não vai ter um prédio ali do lado. sombreamento. Exato, não vai ter um sombreamento e tudo mais. Então, mesmo Tá. assim, dá para mudar de No prédio coloca também? Coloca. Boa. Coloca. Tem muitos prédios que colocam. Tanto carregador elétrico para carro, elétrico. Tem prédio que usa Quanto o próprio pra telhado do botar, estacionamento exato, para fazer, né? O carregador não está proibido nos prédios? Não que eu saiba. Não? Não que eu saiba. A gente colocou aí em O cara outros pegar aí. fogo, o carro e tal, aquela coisa toda. Não, mas Na verdade- é mito, né? Isso é tudo mentira. Pegou um carro hoje fogo, mas um carro a combustão. É comum. Mas não. Carro elétrico? Não. Não por causa do aparelho que você coloca, é por causa do carro mesmo. Bateria, entendeu? Não. Tipo, então tá tudo Mas bem. assim, você não tem que passar todo por um processo de liberação de bombeiro Sim. e tal. É o Isso projeto você dá tá esse- feito, isso, Você projeto, dá esse sim. também acompanhamento? Todo esse Porque acompanhamento tem a gente que faz ter aqueles projeto. muros laterais, tal. Espaço e tudo mais. Aham. Tudo isso a gente faz o projeto e manda pra eles lá. Se tá aprovado, tá ok. Senão, não. Mas isso aí já é na obra, cara. Isso é lá atrás, lá no começo, lá no início. Não depois de tá feito e tudo mais. Aí é mais complexo, porque não tem conduíte passado, não tem infra passado e tudo Então mais. a dica que você dá é essa, já vá logo No Tem que início. pegar a empresa boa. Esse negócio No que faz início e tudo comida, mais e né? boa. É. Foda que o pessoal não te chama no início, né? Te chama só no Cara, final. É isso. O certo é a gente entrar mais no sofre. projeto no início da obra. No né? projeto, falar para o arquiteto, né, para o responsável, porque assim, os arquitetos, na hora que você está construindo a obra, você vai falar com o arquiteto ali e tudo mais, o engenheiro, ele já passa e já chama as falar, empresas já. parceiras e tudo mais e já, opa, eu gostaria de deixar a parte para um carregador elétrico, gostaria de deixar um ponto para, para gerador, a gente trabalha hoje lá ali em Alphaville mesmo, até que mesmo em Sorocaba, gerador é uma coisa que está se vendendo muito. É mesmo? Pras Muito. casas de alto Pras casas de alto padrão, padrão, pra- muito, mas muito, tá? Gerador? Muito, gerador, muito. Mas a Porque a base casa de... foi- Não, de acabar a luz. A Diesel. gasolina ou as baterias mesmo que são bem caras e tudo mais. Nossa. É uma coisa que se usa muito, cara. Uma coisa que se utiliza, tá vendendo assim, muito. Muito. E o que você vê de tecnologia de bateria assim nos últimos anos? Teve uma diferença Todo grande? dia, todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma coisa aí. É que tá o valor, essas baterias que a gente fala para como se fossem geradores, Tá. elas estão como se fosse no início do fotovoltaico, tipo assim, custando 100 mil reais baterias assim para um sistema de uma Nossa, é casa, muito caro, né? ainda tá muito caro, entendeu? Tá. O nosso Neon vai ficar baratinho. Então, assim, é uma coisa que ainda é procurado, mas Tá. ainda está muito fora, assim, né, para você colocar numa casa. São realmente algumas casas que a gente atende, assim, que a gente já vendeu, mas é porque realmente a pessoa precisava
daquilo, entendeu? Entendi. Tipo assim, precisava por N motivos. E, por exemplo, quando que eu sei que precisa ou não limpar as placas? Tem um período certo? A gente o orienta- próprio software, ele dá um alerta de Você sujeira? começa a perceber, não dá de sujeira, mas Porque você não vê, você não fica lá olhando as placas, né? Não, Você geralmente fica no lugar ruim, a gente orienta a limpar a cada 6 meses, 6 dar uma meses. limpada nos coletores e tudo mais. E mas vocês é que varia prestam esse perto. serviço Sim, também ou não? todo esse tipo de serviço. Tanto nos coletores do fotovoltaico quanto no do boiler, né? As placas Legal. do boiler E ali e diminui tudo mais. quanto com a sujeira, geralmente? É Pouca coisa também, É? não é muito não. O que mais incomoda, o que mais pede é quando você tem muita sombra realmente, tipo uma árvore pequena que, putz, passou de um tempo, cresceu muito, começou a pegar sombra em certas placas ali e acabou atrapalhando, mas caso contrário é Depois pouca você coisa. passa o seu WhatsApp e passava pro pessoal lá para fazer esse negócio de trabalho de projeto hidráulico, que achei interessante isso aí. Então, deixar pronto, né? Bem feitinho. Deixa a infraestrutura no jeito, não tem problema depois. Você viu que o assunto parece que é uma coisa meio truncada e vira um negócio bom, né? Não, opa, sempre. Muito bom. O assunto, né? Muito interessante tudo essa questão de dar informação. Mas ele não respondeu ainda se aquecedor realmente dá economia. Daqui a pouco ele responde, agora na vez dele. Agora vai responder na vez dele. Daqui a pouco ele vai responder. Não tem problema, eu te perdoo. Aliás, ultimamente eu perdoando tudo. O que a mulher precisa para participar do Sebrae? Então, na verdade, nós temos um link de inscrição. Esse link ele tem sido divulgado e a pessoa pode entrar em contato também com o Sebrae, ela pode entrar em contato também com a Unitem, que também está concentrando as inscrições por lá. Ela vai preencher esse link com os seus dados pessoais e informando qual que é a preferência de curso dela. E aí a gente entra em contato assim que nós já estivermos com todos os detalhes do curso fechados para que ela possa se matricular efetivamente. Essa galera das construtoras devem saber. Eu vou ter um trabalho agora com o construtor aqui, eu vou até perguntar depois para ele sobre isso, né? Com o pessoal do ramo que edifica esses prédios grandes aí. Ele deve saber quando mulher bate. Sempre que mulher bate na porta para pedir emprego lá, não? Olha, sinceramente eu não tenho esse dado, né? Mas as que fazem os cursos com a gente, elas têm interesse, né? Sim. Mas Agora, elas nunca ficam desempregadas, pelo jeito, né? Na verdade, tem vaga. O que elas precisam, de fato, é querer. Tem vaga. Sim, tem vaga. Mas tem vaga. Falta se especializar, eu acho. Exato. Capacitação. Tem vaga, mas tem que Exatamente. especializar, lógico. Né? Exatamente. Faz aquela capacitação final para poder, tipo... É porque a é o que empresa eu tá disse, contratando, né? né? Muitas vezes o homem, eu já trabalhei como servente, então ele já entra ali com uma tem experiência, bagagem, né? Com uma experiência, e a mulher não vai ter essa experiência. Então a capacitação ela é fundamental para que ela consiga começar a arrumar esse caminho. E nós estamos aqui para encurtar o processo. Então, ao invés dela bater lá na construtora, nós vamos bater na construtora. Ou seja, a mulher que entrar no ramo da construção, ela vai tecnicamente capacitada. O homem exato. que está na construção, ele vai por autodidata mesmo. Na maioria das vezes, sim, claro que tem alguns que se capacitam também, sim, né? sim, que vão Então, atrás de não é curso e tudo mais. isso não é uma Regra padrão. constante, aí, uma regra padrão, mas geralmente eles já trabalham Acho há que a um parte tempo, elétrica, né, na área. Acho que parte elétrica, pintor, não sei, mas parte elétrica, isso que não tem que ter mais informação. Exato, Né? daí precisa ter precisa ter, né? informação. O cara do Senai dá uma aula pra gente. Sim. Uma coisa legal para compartilhar, Karim, fala um pouquinho pro pessoal o que a gente está fazendo para melhorar o Elas agora, né? Porque a gente está fazendo uma série de estruturações internas, né? Para a gente poder acessar mais mulheres, localizar mais quem são essas pessoas, né? Conta um pouquinho aí como é que está sendo. Sim. Na verdade, a gente tem esse grupo, né, de empresas, de parceiros, de entidades. Nós temos aí um grupo gestor. Então, nós estamos buscando agora padronizar os processos, entender quem tem mais aptidão para fazer o que dentro desse comitê gestor, desse grupo gestor, para que a gente consiga também trazer capacitações que tenham mais aí adesão, para que a gente consiga entender melhor a realidade dessa mulher, como eu comentei com vocês, eu posso fazer o curso à noite, posso fazer de dia, qual que é o melhor horário, para que a gente também traga novos parceiros, que isso também é muito importante, né? Então, a Planeta ofereceu vagas, mas se a gente tivesse mais construtoras, mais empresas, como no seu caso, né, oferecendo vagas para essas mulheres, a gente consegue também oferecer. Ele não sabia, você sabia disso? Não sabia. E tem um desafio, né, Karen, de conseguir novas mulheres que queiram
fazer a formação. Exato. Tanto é que a gente tem um apoio grande da prefeitura também, né? E a gente começa a criar um brainstorm de como buscar novas mulheres, né? Então tem uma estratégia que são as líderes comunitárias, que a gente faz essa ponte com essas líderes para elas saberem que existe esse trabalho, né, no Sebrae, para elas poderem disseminar dentro da comunidade delas. Tem também igrejas, que as igrejas também são grandes formadoras de opinião, né, Karen? Que isso eu acho muito legal desse trabalho. Não importa a linha religiosa, mas a gente conseguir acessar as igrejas para poder mostrar essas oportunidades, né? E a gente pensou até nos presidiários femininos, né? Com as mulheres que estão entrando numa... Vai dar trabalho social. Exatamente, né? De como trabalhar essa linha, né, Karen? Não, Pô, com sempre também tem certeza. uma coisa, né? Vamos falar que é verdade. Tem gente também que está encostado nessa tal de Bolsa Família aí que não quer saber, faz de conta que não existe. Não quero saber, eu vou ficar aqui no meu cantinho recebendo. Porque tem emprego. Hoje tem vaga, falta gente para trabalhar. Sim, Falta gente qualificada. Então, Falta gente que quer trabalhar. Então, mas aí vai, tem um Sebrae para dar o curso. Tem um monte de lugares Tem aí. gente Só que que não quer. Esse é o problema. Esse eu acho o maior problema hoje. Tem que acabar com esse paternalismo somente pessoas que realmente precisam, né? Que tem muitos filhos ou está com problema de saúde. Aí eu não concordo que o Estado precisa ajudar, mas está complicado. E aqui no Nordeste, então, complicou mais ainda. Você está conversando com um amigo meu, estava construindo uma casa lá na Bahia, ele falou que ele leva o pedreiro daqui para lá, porque lá não tem baiano para trabalhar, não. Só. Tem lugar que é complicado. Lá em Porto Seguro, isso, pronto, falei. Aqui, lá no Rio de Janeiro mesmo. A gente teve que levar a equipe nossa daqui pra lá. Porque eu marquei reunião lá com o eletricista pra poder fazer o serviço. O cara me atrasou. O cara atrasou pra reunião pra fazer assim, porque a gente fez a parte grossa e eu falei pro eletricista pra fazer os detalhes. O cara falou que tava jogando, marcou o horário, só que ele se atrasou porque ele tava com os amigos dele jogando futebol. Ele chegou depois. Simples assim. Ele chegou sem estresse também, né? Ele chegou bem feliz. Sorte dele, eu fiquei puto, né? Marquei o cara às 9, o cara chegou às 11h30. Eu trouxe uma mulher de RH que estava falando sobre o comportamento, né? Um cara, na verdade não é uma mulher. Falando com o disse que um funcionário, olha o ponto que chegou, disse que ligou da empresa, falou, não vai trabalhar hoje? Eu falei, não, hoje eu não vou porque está muito quente. O tempo estava muito quente, o cara resolveu ficar em casa. Então, o nível que chegou, o estado do ser humano, né? A geração PlayStation. O aquecedor realmente traz esse benefício. A custo-benefício é, sem dúvida alguma, o melhor. Excepcional. Olha, todas as casas, eu falo para você, todas as casas em condomínio hoje, ela tem algum tipo de aquecimento. Algum tipo. Tem como, né? Não tem como não ter, tá? Não tem como não ter. Não tem como não ter. Ou é aquecimento fotovoltaico, ou é o boiler. Esses dois, assim, são essenciais e não tem como a casa não ter hoje. É raro a casa... E tem muito linha de financiamento para apoiar isso, né? Tem, Você trabalha tem. com linhas também, né? Também Porque trabalhamos. a defesa que mais fez para eu colocar, por exemplo, lá no escritório foi isso. Tipo, o que eu pagava na conta de luz, eu ia Você pagar. Você está pagando financiamento ali para poder colocar... Exatamente. Depois o negócio vai ser seu e vai ficar girando. É isso aí. É isso, a conta é simples, né? E isso serve para apartamento, casa pequena também? Não? Não. Para apartamento, não. Não tem, né? Não tem como. Aquecedor a gás que vai lá e tudo, mas Não tem como, né? não tem como. Não entra, né? Então, daqui a pouco vamos colocar tudo plaquinha para fora da porta. Assim, do jeito que tá andando o negócio. Igual aquelas antenas parabólicas que antigamente. Tem placa para voltar e Olha calar. como mudou, era uma antena parabólica, né? É verdade que ele tá falando. Porque o apartamento não tinha como, tinha que colocar né? Louco. Ficava lá aqueles DirecTV lá, penduradinho na porta do apartamento. Mas hoje tem muito prédio que coloca a Mas isso já é direto, energia solar na área pública. Na área pública, Área pública para não, poder área- não pagar a energia da área comum. Área né? comum, isso Do mesmo. prédio. E a manutenção precisa muito ou não? É pouco. Depende do que você compra, com quem você compra. também. Infelizmente, Ou- a gente não ganha dinheiro na manutenção. É bem raro a manutenção que dá. Aham. Quando dá, a manutenção é bem barato. E porque e chovendo, nublado também funciona? Normaço, por exemplo, quando a gente entra no carro, abre a porta do carro e sente aquele bafo quente, aquele calorzinho, pode ter certeza que a placa lá em cima está gerando tanto energia quanto aquecendo a água do seu banho. E uma pergunta importante, quem vai instalar, quais são os cuidados? Na hora você estava contando de analisar a empresa, ver todos os ISO, o que mais, hein? O que mais Equipamento. vale hoje, Alex, na parte de equipamento é o que a gente falou, é a classificação de metro, ver esses produtos todos, e a infraestrutura que o arquiteto, junto com o empreiteiro, tem que deixar passado. Hoje em dia,
90% aí já deixa essa infra passada, já estão acostumados aí. Ou já pega uma empresa, por exemplo, arquitetos que tem parceria com a gente e tudo mais. Ó, Júnior, estamos com o cliente tal, conversa com ele, a gente vai, conversa com o cliente final, orienta o empreiteiro, o encanador, o eletricista, olha, nessa casa vai ter isso, já deixa isso passado para nós e tá tudo bem. É uma coisa que gera rápido assim, é fácil de lidar, não tem estresse. Onde está a sua empresa em Sorocaba? Sorocaba a gente está na Fernando Steca. Ah, você está na zona industrial. A gente está na zona industrial, um barracão bem grande lá. Ah, legal. Ali fica o escritório Tem e a parte 25 anos também, macaco velho no negócio, né, meu filho? É um tempinho bom. O cara tem experiência, muito tempo fazendo negócio, né? Não tem, isso é maravilhoso. E o Sebrae, além desse projeto que você está falando, tem diversos projetos, né? Sim, com certeza, com certeza. Você só atua nessa área ou não tem outras que você atua também? Na verdade, no Sebrae eu atuo com empreendedorismo feminino, atuo com gestão de atendimento de 14 municípios, dos 28 que nós atendemos na região. E trabalho com caravanas aí para feiras empresariais também. Caravanas, a gente chama de missões empresariais, mas caravanas eu acho que é do entendimento de tudo. Caravanas levam a galera onde? Em conhecer empresa? Na verdade, nós levamos para feiras de negócios. Então, nós estamos essa semana com 11 caravanas na AgriShow, em Ribeirão Preto. Legal. Né, de toda a nossa região. Esse mês nós fizemos... Vocês foram para a FEICOM também, eu acho, também. Fizemos FEICOM, fizemos Automec esse mês, fizemos Anuga, que é de alimentação. Então, você vai em toda ali? Não vou em nenhuma. Eu só fico organizando acordando cedo para garantir que o motorista vai chegar no lugar e vai levar todo mundo em segurança lá. É uma coordenadora de ações, então. Exato, eu faço a gestão aqui da região. Se fosse na feira para conhecer essas coisas. Poxa, nem me fale. Mas... Seu gerente, qual é o nome dele? O Alexandre. Alexandre, essa mulher, pela poder ir lá na sua. Não, qualquer dia eu vou visitar sim, mas assim, é um trabalho bem bacana porque dá acesso ao mercado, né, para esses empresários. Muitas vezes, principalmente o pequeno empreendedor, né? Claro. O maior ele já tem o hábito de ir, mas o empreendedor que está começando, às vezes ele não tem nem noção do universo. Não tem nem coragem de ir, né? Exato. E nessas feiras, tipo assim, eu vou em todas também, FEICOM, na Expo, enfim, entre outras foras também, onde a gente fica sabendo das atualizações, das modernidades e tudo mais. Onde vem a tecnologia China. Traz tudo, moderniza tudo, atualiza tudo. Não tem como, né? Os caras são bons. Que antes era tudo ruim, coisa da China. Cara, assim, mudou eu prezo muito pelo comércio nosso nacional, tá? Então, assim, meus principais fornecedores hoje são brasileiros. Tá? Tanto de filtro e bomba de piscina, tem uma empresa muito boa, que é no Rio Grande do Sul. Por escolha mesmo. A fábrica é lá, tá? A gente usa produtos VEG, que são daqui também, enfim, falando de marcas, mas tudo mais é nacional. Trocador de calor também é uma linha nacional, com tecnologia chinesa, porém é finalizado aqui, então sai como um produto brasileiro. Legal. Né? Mas, enfim, tecnologia de lá. Pressurizadores também, né? Que é a linha de pressurizadores. E sai mais caro até. Nacional também. É nacional também. Sai mais caro, mas assim, tem qualidade, né? Cara, assim, o que eu prezo, assim, por exemplo, deu um problema, eu vou ligar pra eles ou vou bater na fábrica deles lá e falar, cara, tá aqui, e aí? O que você vai me fazer por mim, entendeu? O que você vai fazer pelo meu cliente e tudo mais. Então, eu prezo muito realmente por empresas brasileiras. Ele é na China e ele não fala chinês, sim. Mandarim não tô falando, mas assim, sim, mas eles trazem muitas coisas que os fabricantes realmente copiam daqui o que tá fazendo e colocam, né, em prática. Mas você sabe que essa mudança geopolítica no mundo necessária, existem ondas de mudança natural, né, no processo evolutivo do planeta Terra, da qual nós pertencemos, né, estamos vivendo essa evolução toda agora de mudança planetária, etc. E a geopolítica agora, que é um movimento, né, de visão do mundo, de mudança, né? Então volta-se um pouco o olhar mais patriota, mais interno, né, para você defender suas fronteiras e começar o processo de industrialização, porque o país foi sucateado. Exato. O Brasil foi emburrecido e sucateado. Então, né? Nosso país é isso que aconteceu no processo dos últimos anos que estamos vivendo, de emburrecimento e vivendo o
sucateamento da indústria brasileira há muito tempo, né? É. Então vai chegar uma hora que não tem onde correr, vai ter que voltar, porque para a gente poder ser autossustentável em várias coisas. E o Brasil tem essa Eu capacidade. prezo né? por isso. Eu acho Eu acho uma coisa também bacana. que é legal. Dá pra trazer de fora algumas coisas assim, mas... Claro, eu estou dizendo que a gente vai ser dono de tudo, né? Mas muitas coisas. Eu faço questão de realmente comprar tudo que é fabricado aqui. Eu que acho é muito daqui. bonito. legal. Isso é legal você destacar nas suas propostas comerciais, colocando lá assim, somos uma empresa que prezamos pela qualidade do produto brasileiro. Isso mesmo. Né? Pode colocar depois você manda R$500 na fatura aqui. De bonificação pela ideia. Gente, que prazer, viu? Eu fico muito feliz em recebê-los. Eu queria até, antes de encerrar, pedir para a Karen dar uma dica para as mulheres que estão assistindo a gente também, né? Em relação a que elas podem... Qual é a orientação que você pode dar para elas? Não, bacana, assim, a dica é, mulheres se capacitem, busquem, naquela cara, se capacitem, busquem informação, o Sebrae está à disposição, e assim como o Sebrae tem muitos outros órgãos aí que estão à disposição para ajudá-las nesse processo, tanto do empreender, quanto do ter uma nova profissão. Então, busquem informação, que é o mais importante, é o bem mais precioso que a gente pode adquirir, né? E você dá um like no nosso programa, né? Faça parte aqui. O programa acontece de segunda a sexta-feira, com espiritualidade na segunda, empreendedorismo na terça, com políticas públicas. A cada 15 dias falamos do mercado da construção civil, contamos histórias de sucesso na quarta-feira, quinta são as patologias, doenças físicas e os transtornos mentais, na sexta-feira falamos com os arquitetos. Legal. Né? E assim vamos levando o RuivoCast já com mais, quase 600 entrevistas já? Quase 600 entrevistas em menos de 3 anos. É isso mesmo, né? É entrevista, hein, moço? É entrevista. É muita entrevista. Isso aqui, né? Isso aqui. Fora que eu já fiz na televisão, né? Tantas e... Meu Deus do céu, é muita loucura. Mas é bom que a gente conhece pessoas e vai aprendendo. É isso aí. Não é verdade? Marcel, mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo guia do consultor aí. Muito pelo obrigado. sucesso, né? Pelo sucesso que você tem feito aí, engajado. Gosta, ele é engajado, né? É só seu comercial, vai ser Sebrae. Vamos que Eu tô com o Marcel aí fazem 13 anos, eu acho. Já, né? Tem A gente tá junto aí no Guia do Construtor, já fazem 12, 13 anos. Com certeza. Somos um dos primeiros aí. Que bom, É né? isso. E sucesso, um abraço à família Sebrae. Obrigada. Estenda os parabéns a todos lá, né? Pelo trabalho, pela prestação de serviço à sociedade brasileira. E parabéns pelo seu trabalho, né? Pela Sorosol tanto tempo aí, por trabalhar com produtos brasileiros, informar da importância, né? Hoje é o aquecedor, não sem volta. Estamos batendo numa coisa que as pessoas hoje já têm essa informação, né? Tem. Né? Isso tem que ficar mais acessível para as classes mais populares, ou Sim. já está ficando também. Sim, mas, cara, é difícil eu falar sobre isso, assim, Não é um mercado que você atua. não é um mercado que a gente atua, mas tem preços acessíveis, muitas casas... a gente atendeu muito Minha Casa Minha Vida com parte de boiler, a gente fez muitas casas, principalmente para o banho e tudo mais, a gente atendeu acho que umas 300 casas mais ou menos, a gente fez uma parceria com construtores e tudo mais. Agora veio para o fotovoltaico, mas é complicado em vários fatores e enfim, Ainda não é acessível, né? não é acessível, Ou a pessoa gasta tão pouco de energia que não é necessário também colocar Cara, eu sou bem sincero nesse sentido também. Eu falo que às vezes se não passa de X valor ali por mês, eu vou falar pra pessoa, eu sou bem sincero, eu falo, cara, nem coloque que você... Não compensa. Não Você compensa. vai gastar 500, 700, 800 reais. Isso pra mais, né? Pra mais, isso né? pra mais aí vale a pena. Uma Mas casa hoje isso, de 300, 400 metros, normalmente ela gasta quanto de energia? uns 800 mil reais 800 por mês. mil reais por É. mês, né? Entre piscina e casa, etc. Né? Depende muito do que a pessoa vai ter, mas sim, Por aí, esse né? valor pra cima. Então, aí compensa você colocar. É. Para você gastar, quem gasta R$1.000, coloca quanto de investimento de aquecedor? Uns 25, 30 mil reais. 25, 30 mil reais. É. E ele passa a gastar quanto de luz? Vai depender muito também, mas aí por volta de 200, 300 reais por mês de luz. Então ele economiza em torno de R$500. Pra mais. Né? E a própria economia faz pagar o financiamento. Exatamente. Ou pessoa, o pagamento, boleto, enfim, a gente tem várias formas de pagamento lá. Legal. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Wilson. Obrigado, Karen. Obrigada. Obrigado, Marcel. Obrigado a você que nos acompanha, né? E curte as nossas risadas aqui. Afinal de contas, a vida é uma maravilha e temos que aproveitá-la de forma muito presente, não deixando ansiedades e preocupações para quem quer viver de situações desnecessárias da vida. Vamos viver o presente tranquilamente, sereno, porque a vida tem que ter essa paz. Quem não tem paz de espírito, infelizmente, tem que correr muito atrás da prosperidade, ainda que está muito longe dela, né? Porque isso é mais importante, que quem tem a riqueza desse planeta é que tem paz de espírito. Forte abraço e até amanhã.